Bom dia, bom dia! Então bora lá que eu quero ajudar você aí a aumentar o seu faturamento com técnicas diferenciadas em peças de feltro. Você está atraindo a audiência errada. Ah, mas o que é isso, Li? Eu tô atraindo a audiência errada, mas como assim? Lembra que a gente falou de hashtags, né? De você não querer dar aula, de você não querer ser professora, de você não querer fazer apostila e ficar postando diquinha de confecção de peça no seu Instagram. Não é que você não possa ajudar uma amiga artesã sua, mas ajuda no direct, sabe? Manda uma mensagem, fala no WhatsApp. Aí o que acontece? Você trabalha pro cliente final, pra uma mamãe, pra uma decoradora, mas você fica postando no seu Instagram vídeo de como fazer um caseado, ou de como colar alguma coisa, ou de como fazer alguma coisa. Isso não interessa essas pessoas. Elas podem até parar pra olhar, mas de fato não vai interessar elas, porque elas não estão interessadas em fazer aquilo. Elas podem olhar, achar interessante, mas não é o interesse delas, né? Então você tem que focar qual é o público que você quer atingir. Lembra aquela história do cliente ideal? Você realmente tem que formular o cliente ideal para você e focar o que esse cliente gostaria de receber como postagem, publicação, o que ele gostaria, né? É o que eu falo para vocês de fazerem um exercício de saber as qualidades e funcionalidades da sua peça. Para que ela serve? Só para decoração? Ela vai decorar a festa e depois ela vai jogar fora? Não, ela pode decorar o quartinho da criança. Ela pode botar numa prateleira bonita, fazer um enfeite, botar tudo lá bonito. A gente tem que pensar nas possibilidades. O que ela pode fazer com aquilo ali, tá? Por exemplo, um enfeite de porta. Às vezes a mamãe é doida para ter um enfeite de porta, mas a criança não tem quarto. A criança dorme no quartinho dela, no berço, do lado da cama dela. Aí a mamãe pensa assim, poxa, eu vou investir num enfeite de porta, mas eu não vou botar na porta, porque meu filho não tem um quartinho, infelizmente ele não tem. Mas, gente, um enfeite de porta, ele pode ser enfeite de parede. Eu vendi muito enfeite assim, da mamãe falar que, eu achei lindo e tal, pergunta o preço, aí fala assim, poxa, mas eu vou botar na maternidade e depois eu não vou ter utilidade. Que o berço do meu filho fica dentro do meu quarto. E aí o que acontecia? Aí eu falava assim, mas você pode botar na parede, em cima do berço? Olha que lindo que vai ficar. Você vai enfeitar a parede, você vai fazer o cantinho do seu filho. Por mais que ele não tenha o quarto, ele vai ter o cantinho dele ali, personalizado, decorado, bonitinho. Então você pode pegar um enfeite de porta e não precisa botar na porta. Não é porque o nome é enfeite de porta, você vai botar na porta. Você bota na parede. Você pendura na parede em cima do berço, vai ficar lindo. Aí se tiver um móvel igual, vai ficar ali, ó, a decoração já maravilhosa. O enfeite na parede, o móvel no bercinho. Já decorou, já ali, ó, já criou o ambiente da criança, mesmo sendo num cantinho do quarto dos pais. Então a gente precisa pensar no cliente que você quer atingir, né? Você tem que pensar assim, não é que você não queira, né? É porque assim, ter amigas artesãs é bom, a gente troca experiência, a gente troca dicas, a gente troca coisas, você vê coisas novas, é legal. Mas a gente tem que focar o que você quer. Se o seu objetivo é o cliente final, não faz sentido, eu não vejo muito sentido, você ficar postando dica de confecção de peça no seu Instagram o tempo todo. O cliente não quer ver isso. A mamãe, a decoradora, ela não quer ver isso. Você pode até postar alguma coisa nos stories, assim, sabe aquela coisa pra humanizar, você postar algum processo da sua produção, postar aqueles videozinhos acelerados de você costurando, ou de você montando alguma coisa. Isso é legal. Porque aí a pessoa vai ver e vai falar, caramba, é trabalhoso, né? Ela faz tudo na mão, é legal. Mas você vai ficar postando, isso aqui você faz assim, isso aqui você faz assim, aí eu colo assim. Olha essa dica maravilhosa pra você fazer o acabamento da peça tal. Não faz sentido pro seu cliente, tá? Então, por isso que eu falo, vocês têm que ter foco, vocês têm que parar. Para um dia, pega um caderno e anota o que você quer. Qual o cliente que você quer atingir? São mamães, são vovós, são decoradoras, pode ser os três. Mas aí você vai formular o que essa cliente deseja, o que ela quer, né? Você trabalha com o quê? Com festa? Com maternidade?
Você vai escrevendo isso. Isso é um exercício muito bacana, porque a partir desse exercício, às vezes você consegue encontrar uma resposta que nem você sabia, tá? Então é legal a gente parar e se perguntar essas coisas e ir anotando. Depois você para ler. Porque, de repente, nessas respostas que você vai botar ali no caderno, vai surgir o seu cliente ideal. E aí você vai ter uma base muito sólida para poder fazer as suas postagens, né? O que esse cliente deseja receber? O que uma mamãe gosta de receber? Uma mamãe, por exemplo, que vai botar uma peça depois da festa decorativa no quarto, ela vai querer saber como você limpa uma peça daquela. Como é que eu limpo uma peça de feltro? Eu boto na máquina para lavar? Não, você vai fazer uma postagem dizendo que o feltro não pode ir na máquina, porque tem parte que tem papel paraná, vai se desfazer, pode manchar, pode estragar. Então, como é que eu faço para limpar? Faz um videozinho mostrando como é que é a limpeza correta de uma peça de feltro. Isso é interessante para o seu cliente, tá? Não dica de como você vai fazer uma peça. Ele quer saber como ele vai manter, ele quer saber como ele vai limpar, ele quer saber como ele vai guardar. Então isso é legal, tá? Então a gente tem que pensar nisso, é um exercício mesmo. No começo a gente acha isso muito difícil, mas depois fica no automático. Perguntaram aqui sobre as hashtags. Quando você for colocar hashtag, se você tá procurando cliente final como mamãe, vovó, decoradoras e afins, pense, tenha um pensamento mais lógico, sabe? Assim, o mais simples possível. Como uma mamãe vai procurar no Instagram se ela quiser comprar uma peça de feltro, uma princesa de feltro, pro aniversário da filha dela? Como é que ela vai procurar isso no Instagram? A forma mais lógica do mundo. Você não vai botar hashtag princesa, porque vai ter milhões de fotos, e não só de feltro, vai ter milhões de coisas. Já você vai ser um cadinho mais específico. Por exemplo, princesa de feltro, festa princesa, decoração princesa. Aí se for uma princesa específica, né? Princesa Ariel em feltro. Vai. Mas o mais simples que você conseguir. Porque geralmente quando a mamãe vem procurar, ela já sabe se ela quer um enfeite de biscuit, de EVA ou de feltro. Geralmente ela já sabe. Então ela vai procurar princesa Branca de Neve em feltro. Ou então Branca de Neve em feltro. Sem princesa. Então a gente tem que pensar sempre da maneira mais lógica. Às vezes a gente fica pensando muito, achando que usar hashtag é muito difícil. Ai não, mas hashtag é muito difícil. A gente pensa demais e acaba colocando hashtags muito difíceis, muito compridas, ou então com milhões de fotos. Aí a mamãe não vai achar a sua, dificilmente ela vai achar a sua. Então a gente tem que ser muito lógico, tá? Na hora de colocar hashtag, você tem que olhar a sua foto. O que tem na minha foto aqui? Se eu fosse cliente e fosse procurar por essas peças aqui da minha foto, como eu procuraria? Como eu colocaria lá na pesquisa lá do Instagram? Como é que eu faria isso? Então é isso que você tem que fazer quando você for escolher as hashtags das suas fotos, tá? Maria, sim, a hashtag ela dá mais visibilidade, tá? Porque o cliente, quando ele entra lá na lupinha lá do Instagram para pesquisar alguma coisa, para comprar, ele escreve o que ele quer, né? Por exemplo, eu tô procurando uma Branca de Neve de feltro. Ele vai escrever lá, Branca de Neve em feltro. Aí vai aparecer as hashtags que tem escrito Branca de Neve em feltro. E ele vai entrar na hashtag e vai olhar as fotos que tem lá nessa hashtag e vai entrar no perfil que interessar. Vai entrar no perfil, vai olhar se é de outro país ou se é muito longe, nananã, vai ver se o perfil é legal. Aí é aquela história de você ter o seu perfil arrumadinho para receber o seu cliente. Porque se o seu perfil não for atrativo, o cliente vai entrar no seu perfil, ele pode ver uma foto linda, né? Aí ele vai entrar no seu perfil pra olhar. Quando ele chegar lá, tá tudo bagunçado, não tem uma bio clara, não diz o que você faz, se você envia, não tem nada, não tem informação, não tem link do WhatsApp, ele vai sair fora. E ele não vai nem falar com você, tá? Muitas vezes isso acontece. Então a legenda, você vai... O que é a sua foto? O que você fez, né? Pra que serve aquela peça sua? Ou então, a pessoa que encomendou aquela peça de você te contou alguma história inusitada, né? Porque às vezes acontece. Tem cliente que adora bater papo. Aí ela te conta que aquilo ali é pra alguém. E aí conta uma história. E muitas vezes, as clientes influenciavam na minha legenda. Porque me contavam alguma história que eu trazia pra legenda do meu post. Pra quê? Pra humanizar o post. Porque as pessoas adoram história.
As pessoas adoram ler histórias, conhecer as coisas. Então, é muito interessante você saber o que você tá colocando ali, né, na legenda. Pra que serve a sua peça, qual funcionalidade ela tem, o que você pode fazer com aquela peça ali que você tá postando. Então é isso. Então é assim, você tem que ter cuidado, né? Porque se você traz muita gente que não é o seu público pro seu perfil, realmente vai acontecer esse efeito. A pessoa vai olhar, vai elogiar, vai falar, nossa, que lindo, mas não vai comprar, porque não é o interesse dela comprar aquilo ali de você. E aí ela vai ficar com o perfil cheio de gente falando que lindo, que lindo, que lindo, e a conta vazia, né? Que é isso que acontece. A gente fica com a continha lá vazia, né? Acontece muito isso. Mas aí também tem o lado de você não ter clareza no que você faz. Que eu acabei de falar isso aqui. Você tem que botar lá o que você faz. Arruma a sua bio, diz o que você faz, pra onde você envia. Você envia pro Brasil, você envia pra fora. O que você faz, né? Quem é você? Tem que contar a sua história, você tem que falar. Tudo bem que ali na bio a gente tem que ser muito breve, porque é curtinho. A gente tem que colocar uma frase ali muito breve. Mas você tem que falar o que você faz. Porque quando o cliente vem pela sua foto, que ele viu ou no feed, ou no explorar, ou na busca que ele fez, ele gosta da tua foto. Aí ele entra no seu perfil, não tem informação nenhuma. E muitas vezes o cliente não tem paciência pra te perguntar e esperar você responder, tá? Eu falo isso porque eu sou uma cliente assim, gente. Quando eu vou comprar outras coisas que eu entro no Instagram, eu procurando alguma coisa ou de festa, né, pra minha filha, pro meu filho e tal, eu entro no perfil. Às vezes eu vou buscar alguma coisa e acho a foto. Aí entro no perfil da pessoa. Aí eu chego lá, não tem informação nenhuma. Eu não sei de onde a pessoa é, eu não sei o que a pessoa faz, se ela faz pra vender, não tem um link de contato com a pessoa, não tem informação de como se faz encomenda. E aí, faz o quê? Eu, meto o pé, sai fora, vou procurar outro. Eu não olho, eu não me dou nem o trabalho de mandar direct. Não me dou esse trabalho. Porque não tem informação nenhuma, não tem informação de nada. E a gente fica naquela. De repente, é isso que tá acontecendo com você. Você tem as suas informações claras no seu perfil? Lembra que eu falei pra vocês colocar os destaques com as coisas mais importantes? Como eu faço uma encomenda, né? Quais formas de pagamento que você aceita? Pra onde você envia? Quais são as formas de envio que você faz? O que você faz? Faz um destaque com as suas peças bonitas. Tudo bem que tem o feed, tá? Mas muitas vezes tem clientes que não tem paciência pra ficar rolando feed toda a vida pra olhar suas fotos todas. Eu falo isso porque eu sou assim, gente. Então, se eu sou assim, por que outra pessoa também não vai ser? Por que ela não vai pensar da mesma maneira que eu, né? Aí eu quero falar com a pessoa, tem que mandar direct, esperar a pessoa me responder todo... Não tem. Hoje em dia as coisas são muito dinâmicas. Bota o link do WhatsApp lá na sua bio. Não bota número, pelo amor de Deus. Eu vejo uma coisa que eu vou falar aqui, né? Mas me dá agonia. Quando a pessoa faz legenda e bota o número do WhatsApp na legenda. Ou então bota o link do WhatsApp na legenda. Gente, legenda de Instagram não é clicável. Você pode colocar o que você for, que qualquer link que for ali, que não vai dar pra você clicar. Não é igual no Facebook, que você coloca um link na legenda, você consegue clicar e ir pra outro site. Não. Na legenda do Instagram, você não consegue clicar em nada, em link nenhum. Aí a pessoa vai e bota ou o link do WhatsApp na legenda, ou então o número do WhatsApp na legenda, ou então o número na bio. Aí você tem que fazer o quê? Pega lá o caderninho, aí anota o número da pessoa, aí grava no celular, bota na agenda, pra depois chamar a pessoa. Quem é que tem paciência pra fazer isso hoje? Fala pra mim. Você faz isso? Porque eu não faço. Eu não faço isso. Eu corro. Não tem não? Então tá bom, peraí que eu vou procurar outra pessoa. Aí eu vou em outro Instagram. Isso pode estar acontecendo com você também. Tem vários erros, várias coisas que acontecem. Mas também tem o porém do seguinte, ali as pessoas só elogiam, mas não compram. De repente, a pessoa tá no seu perfil porque gostou do seu trabalho, mas não é o momento dela de compra. Não é o momento que ela tá disposta a comprar, sabe? Ela tá ali, tipo assim... Acontece isso porque eu sigo muitas lojas
que eu não quero comprar agora, mas eu olho as roupas, vamos supor, loja de roupa. Eu olho as roupas, eu acho linda, eu acho que tem meu estilo, mas eu não tô afim de comprar roupa agora. Mas eu segui a loja pra quê? Pra quando eu tiver no meu momento de compra, eu ir lá e entrar em contato com a loja pra comprar. Então isso acontece também, tá? Então é por isso que é importante você estar sempre ativo, sempre postando coisa nova, pra pessoa não te perder de vista. Pra pessoa estar ali, vendo você ali naquela movimentação. Por quê? Porque quando ela realmente quiser comprar alguma coisa, eu vou fazer uma festa e eu preciso do tema tal. Caramba, tem aquela menina que eu sigo no Instagram que tem aquelas peças lindas que eu vejo sempre. Vou entrar em contato com ela. Pode ser isso, tá? Dela não está no momento de compra dela. E aí vocês falam assim pra mim, a pessoa vem, pede orçamento e não fecha. Outra coisa também que a gente tem que fazer, ainda mais nesses momentos que a gente está vivendo, é ter peças com várias faixas etárias de preço, né? Você pode ter uma peça muito elaborada, que vai custar bem mais caro. Vou dar um exemplo aqui. Uma peça muito elaborada que custa R$150. Aí a cliente fala, poxa, mas 150 pra mim fica puxado, porque eu ainda vou pagar o frete e tal. Aí se você tiver uma outra peça que seja bonita, mas mais simples, tá? Não com muita coisa, por exemplo, na outra peça você usou tecidos, ou isso, usou aquilo, então ficou muito mais caro. Aí você tem uma que é mais simples, que você não vai usar tanto material sem ser feltro, né? Mas que você vai botar toda a delicadeza, de repente a peça um pouco menor e tal. Aí você passa a peça com valor, não sei, de R$100 para cliente. Mas eu tenho essa daqui que custa 100. Aí de repente o olhinho da cliente vai começar a brilhar, porque já tem uma possibilidade. Eu não vou sair com aquela peça lá que eu queria primeiramente, mas essa daqui é tão bonita quanto e de repente cabe no meu bolso. Porque eu vou pagar 100 mais o frete, vai caber no meu bolso pra eu conseguir comprar. Então essa história da gente ter, às vezes as pessoas têm medo, né, de ficar variando o valor. Mas você não vai pegar uma peça que custa 150 e vai cobrar 100, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. É você ter peças parecidas, assim, do mesmo tema, mas com acabamentos diferentes, uma mais elaborada e uma mais simples. Por quê? Né? Porque quando o cliente chega para você por aquela mais elaborada, se ele achar que seu preço tá caro, você tem opção para dar para aquele cliente ali, para que ele não saia da conversa sem fechar uma venda com você. Então isso é muito legal também, tá? A gente ter esse tipo de opção. Não são todas as peças que a gente consegue fazer isso, mas a maioria a gente consegue ter essa opção mais barata para venda. Então isso é bem legal. Vocês têm que pensar nisso de uma outra forma. Vocês têm que abrir os olhos de vocês para essa situação. Porque às vezes o cliente vem, pergunta, vem todo empolgado, mas ele não espera, porque muito cliente não tem noção. Porque essa crença tá instalada na cabeça das pessoas que o artesanato é coisa baratinha, né? Que vende na feira, né? Aquela coisa do hippie que trabalha na praia fazendo pulseirinha. Então quando você fala do artesanato, as pessoas, elas já remetem a coisa baratinha. E aí quando ela chega pra você e pergunta o preço do boneco de feltro, que ela acha que é um material super barato, que nem é mais, né? Vamos combinar que o feltro nem tá barato mais. E aí ela chega pra você e pergunta, você fala que uma peça custa 120, 150 reais. Ela vai falar, caramba, ela vai tomar um baque. E eu entendo quando a pessoa toma esse baque, porque as pessoas têm essa crença instalada na cabecinha delas de que artesanato é barato. Elas não têm noção do que o que faz o artesanato ser caro é o nosso conhecimento, é o nosso trabalho, né? Então, não adianta, é barato? Então pega lá, querida, faça. Não vão fazer. Você tá entendendo? Claro que você não vai falar isso pro seu cliente, né? A gente tá batendo um papo aqui. Mas é complicado. Às vezes as pessoas têm esse baque mesmo e a gente precisa parar e compreender como eu posso contornar esse tipo de situação. Então, uma das maneiras é você ter peças com valor menor para oferecer para aquele cliente ali. Uma peça tão bonita quanto aquela que ele queria, mas mais simples. Então, vai ter um valor menor, tá? Só posto quando faço algum trabalho. Como mostro mais coisas para meus clientes. Quando você não tem muita encomenda, né?
Uma coisa que eu indico, porque aí você vai se aperfeiçoando no meio do caminho, é você escolher uma peça que você tá muito afim de fazer. Uma peça que você acha que, nossa, eu vou fazer isso aqui porque eu quero testar fazer isso aqui, que eu tô muito afim de fazer. Você vai lá e faz essa peça. E aí posta, tira uma foto bonita e posta, tá? Porque aí, se alguém se interessar, você já vai ter essa peça ali a pronta entrega. Aí chega alguém e fala assim, ah, quanto é que é aquela peça tal que você postou? Aí você vai passar o orçamento, mas você já tem aquela peça pronta. Você não vai precisar refazer aquela peça. Você avisa pra pessoa, olha, eu tenho essa peça aqui, a pronta entrega e tal. Isso pra pessoa não querer mudar. De repente a pessoa quer mudar alguma cor. Então você explica. Mas assim, não faça peças repetidas, tá? Tipo, eu quero fazer uma princesa. Eu vou fazer as 7 princesas. Você pode encalhar produção, aí você pode encalhar boneco no seu ateliê. Então não faça isso, tá? Faz uma peça que você queria muito, aí vendeu, faz outra, tô sem encomenda, faz outra. Porque no meio do caminho, sabe, nesse processo aí, você vai se aperfeiçoando e você não fica parada. Porque você tá ali treinando, você tá testando coisas novas, tá treinando seu conhecimento. Então é legal, é um exercício também pra gente não ficar parada. E o nosso Instagram não fica parado, você tá sempre postando alguma coisa. Eu ainda estou na fase de vender para amigos e conhecidos. Todo mundo tem essa fase, gente. Eu acho que toda artesã passou por essa fase. Quando a gente começa, né, a gente ainda fica nessa fase. Aí faz um presente, vende para um amigo, vende para a família, vende para um colega de trabalho, se estiver trabalhando ainda. Todo mundo tem essa fasezinha aí, tá? A minha primeira cliente, eu agradeço muito a ela, minha primeira cliente é a nossa prima aqui, prima do meu esposo. A minha comadre, ela é madrinha da Valentina e ela é decoradora aqui no Rio de Janeiro. Só que ela não usava nada de feltro. E aí tava esse boom do feltro, né? Festa circo com boneco de feltro, nananã. E ela foi minha primeira cliente. Eu tinha feito as coisinhas do quarto da Valentina. Aí ela viu que eu tava começando a mexer com feltro. E aí falou assim, pô, eu quero fazer a festa de 1 ano. Contei essa história pra vocês ontem da encomenda que eu entreguei um pouco depois que a Valentina nasceu. A Valentina nasceu no dia 2, a festa era dia 29 de dezembro. Aí, era dela, do filho dela a festa. Aí, eu falei, tá, o que você quer? Ela me mandou uma foto de um mágico de feltro. Gente, eu nunca tinha feito um boneco. Porque as coisas da Valentina, a guirlanda dela era uma ursinha com 2 passarinhos e umas flores. Foi a guirlanda da Valentina, sabe? Então, tipo, eu não tinha noção de fazer boneco pra boneco ficar em pé. Eu não tinha noção nenhuma, zero. E aí ela virou pra mim e mandou a foto de um mágico. Falou assim, faz que eu vou te pagar. Aí eu virei e falei assim pra ela. Não tinha noção de preço, não tinha noção de nada, né? Aí eu virei pra ela e falei assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso não. E como ela era da família, eu virei pra ela e falei, vou tentar fazer, tá? Vou tentar fazer. Se eu conseguir fazer, aí você me paga. Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer. Então, eu vou tentar fazer com as coisas que eu tenho aqui. Aí a única coisa que eu não tinha era o preto. Eu não tinha o preto, porque eu não tinha comprado para as coisas da Valentina. Fui lá, comprei o feltro preto. E aí fiz o mágico. Fiz o teste do mágico. Ficou bonitinho. Mas aí eu tinha aquela coisa de não sei fazer pezinho, como é que eu vou fazer sapato? Aí fui procurar, né? Google, YouTube, nananã. Achava uns videozinhos muito meia boca, porque ninguém ensinava nada direito. E aí eu fui meio pela lógica, né? Fiz. Aí fiz um mágico, fiz um kit inteiro. Aí ela falou, aí eu fiz o mágico, mandei a foto pra ela, ela falou assim, amei, agora faz todos. Eu, eu quero elefante, quero leão, quero... O que mais que ela queria? Foi elefante, leão... Não lembro mais, gente. Eram, elefante, leão, macaco, mágico e 2 palhaços. Era isso. E aí eu fiz esse kit pra ela. Eu falei, meu Deus, mas que loucura. Ela, não, mas eu vou te pagar. E aí eu não tinha noção de preço, fiz super errado, né? Fui naquele site famoso lá, pesquisei mais ou menos o valor que as pessoas cobravam. E foi o que eu fiz, foi a minha base, porque eu não tinha noção nenhuma. E aí depois disso eu fui procurar saber como eu fazia pra colocar o preço das minhas peças, pra não ficar refém dessas coisas. Mas essa primeira encomenda foi desse jeito. E aí eu fiz e todo mundo amou. Na festa mesmo o pessoal ficava perguntando quem fez. E ela já começou a me indicar, todo mundo querendo. Faz isso, eu quero fazer isso. E eu dando contato pra todo mundo, né, passando meu número pra todo mundo e tal, não sei o quê. Na semana seguinte, meu marido falou assim, cria uma página. Tem que criar a página.
faz a página, posta as coisas que tu tá fazendo e vambora. E aí eu fui postando. Esse kit circo foi o kit que eu mais vendi na minha vida. Eu perdi as contas de quantos kits desse eu fiz. Eu fiquei até enjoada de fazer, eu recusei. Chegou uma época que eu recusava encomenda de kit circo porque eu queria fazer outra coisa e eu não conseguia. Porque todo mundo queria meu kit circo, tava naquele boom, sabe? De festa circo pra menino, pra menina. Então todo mundo queria. E aí a minha comadre ficava, toda festa que ela ia fazer nova, né, de cliente, ela vinha e encomendava comigo. Eu fiz vários temas pra ela. Eu fiz uns heróis babies que tem no meu perfil. Eu fiz circo rosa. Ai, gente, eu fiz o Bita. Ai, eu fiz muita coisa. Fiz muita coisa. Eu nem lembro mais, mas eu fiz peça pra caramba pra ela. E isso abriu portas pra mim. Por quê? Porque eu tinha coisa pra postar. E quando eu não tinha encomenda, eu fazia isso. Eu pegava uma peça que eu queria fazer pra aprender, pra me aperfeiçoar, e postava. E eu vendia. Assim que eu postava, eu conseguia vender a peça. Então, por isso que eu falei pra vocês, não fiquem paradas, tá? Você aconselha a trabalhar com pronta entrega ou por encomenda? Eu prefiro por encomenda, tá? Eu acho mais certeiro. Mas você pode sim ter alguma opção de pronta entrega, tá? Principalmente nas épocas sazonais, assim, nas datas sazonais. Por exemplo, Páscoa, Natal, é interessante. Claro que você não vai fazer 50 peças se você não sabe a demanda que você vai ter e aí vai ficar com o produto encalhado. Mas você pode fazer, não sei, umas 5, 10 pra você vender a pronta entrega, sabe? E isso aí é legal. Eu fazia isso. Na Páscoa, eu fazia aquelas sacolinhas de colocar caixa de bombom, aquele saquinho de colocar barra de chocolate. Eu fazia isso. E eu vendia muito na Páscoa, mas muito. E eu já fazia e deixava pronto. E as pessoas perto da minha casa, conhecidos, de fora, todo mundo queria comprar. E ficavam um indicando pro outro, e as pessoas entravam em contato comigo, então eu vendia muito. Então eu já deixava isso preparado. E quando você passa orçamento e o cliente nem responde mais o que dizer... Olha, é muito complicado, né? Porque primeiro a gente fica com aquela raivinha que a pessoa não dá nem um ok. Eu acho isso... Desculpa, gente, mas eu acho isso falta de educação, né? Porque eu, quando peço orçamento pra alguém, se não estiver dentro do meu orçamento e eu não posso comprar aquilo ali naquele momento, eu agradeço a atenção da pessoa e falo que numa próxima oportunidade eu entro em contato. Eu como cliente, sou assim. Mas tem gente que acha que o nosso tempo é besteira, né? Tipo, passei um orçamento inteiro pra pessoa, a pessoa não tem a capacidade de falar um obrigado. Então é muito complicado, né? É muito complicado. Mas aí você tem que saber, será que vale a pena você continuar o contato com uma pessoa que te tratou dessa maneira? Não sei. Eu geralmente não continuava não, tá? Eu geralmente deixava pra lá. Eu só continuava, tentava envolver o cliente se ela me respondesse alguma coisa do tipo que eu falei aqui, que eu falo, né? Ah, agora pra mim não é o momento e tal. Aí você pode oferecer pra ela um produto que tem um valor menor, mas que seja tão bonito quanto, né? Perguntar pra ela, tá, mas qual é uma outra opção que você gostaria pra eu ver se eu consigo fazer um trabalho mais em conta pra você. Aí a gente continua a conversa, mas geralmente quando o cliente nem me respondia, eu deixava pra lá, sabe por quê? Eu pensava assim, ó, esse cliente não é pra mim. Esse cliente não é meu... Porque eu trato as pessoas com tanta educação, pra que eu vou querer uma pessoa assim pra mim, sabe? E geralmente esse tipo de cliente traz problema pra gente depois, tá? Então a gente tem que pensar nisso. Às vezes a gente fica assim chateada porque não vendeu, porque o cliente não respondeu, mas não fica não. De repente esse cliente aí ia te dar um trabalhão depois. Ia ser um problema na tua vida. Então, tipo, vá com Deus. Eu penso dessa maneira. O que devemos dar para os clientes de over delivery? Então... Você pode fazer várias coisas. Você pode fazer chaveirinhos, né? Você pode fazer um chaveirinho que vai se conectar com o cliente. Vou dar exemplos aqui. As minhas alunas, a Tânia tá aí. A cliente dela tem um pug. E aí o over delivery dela foi um chaveirinho de pug. E ela deu pra cliente. Com certeza essa cliente ficou apaixonada. Se eu não me engano, também a aluna minha, Renata. Acho que a cliente era bióloga e ela fez um peixinho de chaveiro. Uma coisa simples, mas que conecta com a cliente. Então, a cliente, quando recebe aquilo ali, não é um chaveirinho com a minha marca, vocês estão entendendo? Não é uma coisa que eu fiz 300 iguais
e mandei pra cliente um chaveirinho com a minha marca. Não. A cliente vai falar assim, caramba, ela pensou em mim. Ela ouviu o que eu tava falando. Ela viu, ela pesquisou, ela olhou. Ela me percebeu, ela me notou. A cliente vai se conectar com você. Quando a gente faz esse tipo de over delivery, que a gente faz alguma coisa que realmente vai se conectar com a pessoa, é muito mais interessante. E assim, é praticamente certeza que essa cliente vai voltar pra você. Porque ela vai se conectar contigo, ela vai falar, caramba, olha o carinho que ela teve, né? De pensar numa coisa que eu gosto, ou pensar na minha profissão, ou pensar no que eu faço. Pensar numa coisa que eu tenho, por exemplo, um bichinho, tem um gato, tem um cachorro. A gente precisa também ter essa análise, tá? E ser mais sensível quanto a isso. Ah, Ali, mas eu não posso fazer lápis, chaveirinho com a minha marca? Pode fazer. Mas isso não conecta tanto quanto um presente personalizado. Porque é uma coisa genérica que você pega ali na caixa e envia para todo mundo. Quando a gente faz essa conexão de perceber o cliente e mandar alguma coisa relacionada a ele, nossa, aquela cliente ali, certeza que o encantamento vai ser, ó, automático. Automático. E não é nada grande, é um chaveirinho, gente. Um chaveirinho. Que você vai demorar 2 horas para fazer? Um chaveirinho. Esse tipo de cliente que fala que vai ver com aquela que vende por aquele preço é o cliente que procura preço. O cliente que procura preço, ele não vê qualidade, ele não procura qualidade. A peça pode estar mal acabada, pode estar horrível, mas ele vai comprar porque é mais barato, tá? Eu vejo muito, inclusive artesãs não, decoradoras aqui da minha cidade, aqui do Rio, postarem fotos de decoração, a decoração linda, impecável. Aí quando você dá um zoom na foto que você olha o boneco de feltro que tá em cima da mesa, dá vontade de chorar. Porque se eu fosse mãe e pagasse uma decoradora pra fazer uma decoração daquela pra mim, que a gente sabe que não é barato, e ela me viesse com aquele boneco de feltro ali, menina, o bicho ia pegar. Eu ia falar, que isso? Que negócio é esse? Porque assim, é de doer o coração ver aquilo. Boneco torto, caindo aos pedaços, assim, meio capenga, porque não enche direito, né? Aquela princesa que parece que tem 100 anos, cheia de ruga na cara. Você vê que a pessoa vende barato porque ela não tem técnica nenhuma. Ela não conhece nada. Ela simplesmente pegou um feltro, pegou uma fibra e acha que sabe fazer alguma coisa. Mas não se propôs a aprender de fato a fazer aquilo ali. Por isso que ela cobra barato, tá? E aí, você não tem que se igualar a esse tipo de pessoa, não. Continua na sua linha ali. Porque tem cliente, tá? Continua na sua linha. Porque essas pessoas vai ter uma hora que as pessoas vão perceber. Vão perceber que aquele trabalho não está tão bom. Você está falando de uma peça, mas quando é centro de mesa para passar valor em quantidade? Então, centro de mesa eu fazia em tamanho menor, né? Eu não fazia o centro de mesa, eu fazia acho que com 20, no máximo 25 centímetros centro de mesa. E aí, eu na época, né, gente, há 5 anos atrás, era bem mais barato. Porque o material era bem mais barato. Era muito barato. Agora tá tudo muito caro. Então, assim, eu vendia barato o centro de mesa. Eu não vendia ele caro, não, tá? Mas eu não cobrava menos de 40 reais no centro de mesa. Eu acho que o centro de mesa mais barato que eu fiz foi 35 reais. Que foram os palhacinhos que eles eram pesos de porta. Eles tinham areia na bundinha, sabe? Eles tinham aquele pezinho, aquela bundinha redonda, e eles tinham areia ali. Foi o centro de mesa mais barato que eu cobrei, tá? E eu acho que foram 20, se eu não me engano foram 20. Então assim, eu tava começando igual muitas de vocês. Eu ainda tinha o quê? Eu tava no meu primeiro ano de ateliê e eu vendi. Mesmo com aquelas pessoas que vendiam a 20 reais, a 15 reais, eu consegui vender os meus. Os centros de... Vou só dar uma inteirada aqui nessa parte dos centros de mesa. Centros de mesa, geralmente a gente precisa fazer peças mais simples. Você não vai botar muito adereço na peça, você não vai gastar muita coisa na peça. Por quê? Porque geralmente a pessoa compra em quantidade. Então ela não quer pagar tão caro. Então você vai ficar botando muita coisa naquela peça ali, a cliente não vai querer pagar o valor que ela tem que pagar.
porque ela vai querer comprar 10, 20 e ela vai achar caríssimo. A maioria acha, né? Porque tem cliente que paga sem chorar, mas a maioria acha. Então você tem que pensar sempre nisso. Qual é a estrutura que você vai usar? Como é que você vai fazer esse centro de mesa? São peças mais simples, mas não é porque elas são simples que elas vão ser feias e mal acabadas, tá? Tem essa diferença aí. Dorinha, isso acontece muito do cliente sumir. Acontece com todo mundo, acontecia comigo também. É muito ruim. Você faz um orçamento todo bonitinho, né, pra pessoa, todo lá organizado, e a pessoa não te dá nenhum obrigado. Mas foi o que eu falei aqui, quando a pessoa não tinha a capacidade de me dar um obrigado ou um retorno para aquele orçamento, eu nem fazia questão de continuar o atendimento para tentar recuperar aquele cliente ali. Eu deixava ele embora na paz do Senhor. Eu nem queria. E quando é um cliente fixo que sempre compra com a gente, tipo decoradora. Então, as decoradoras, o que eu fazia? Eu não mandava o over delivery pra elas não, tá? Mandava geralmente na primeira vez. E aí quando elas ficavam fixas, eu não mandava a cada encomenda um over delivery diferente. Eu fazia um over delivery de outra maneira, né? Por exemplo, ela me pediu um kit. Geralmente era kit que elas pediam. Elas me pediam um kit de tal tema. E aí eu incrementava aquele tema ali, sabe? Tipo, eu botava um toquezinho a mais, eu botava alguma coisa a mais, alguma coisa diferenciada. Que aí elas olhavam a peça e falavam, caramba, mas ficou incrível. Então eu fazia o over delivery pra elas dessa maneira, né? Eu não fazia com peças, porque, imagina, eu tinha decoradoras que trabalharam comigo 3 anos. Eu trabalhei mais 3 anos fazendo peça pra elas. Você imagina se toda encomenda eu mandasse um over delivery diferente. Então eu fazia o over delivery de outra maneira, né? Eu acrescentava alguns detalhes a mais na peça que ela me pedia. E sempre deu muito certo. Tenho feito balinhas personalizadas que tem dizeres de agradecimento. Fica lindo também, gente. É o que eu falo, é assim, tipo, você pode ter essas coisas mais genéricas? Pode. Não tem problema nenhum de você mandar fazer um centro de chaveirinho com a sua marca, de fazer lápis decorados com a sua marca, ou um bloquinho, ou balinhas, como a Flávia falou aqui. Não tem problema nenhum. Só que a gente sabe, quer dizer, eu sei, né? Eu tô passando pra vocês aqui agora, que quando a gente faz um over delivery direcionado especificamente pra pessoa, esse over delivery ele conecta muito mais. Os outros também vão conectar. A pessoa vai olhar o seu carinho, ela vai sentir o seu carinho, ela vai sentir o seu amor, ela vai sentir que você preparou aquilo ali com carinho para os seus clientes. Mas quando você faz direcionado a pessoa, a conexão é diferente. A pessoa vai se sentir exclusiva. Ela vai se sentir muito mais percebida. Ela vai falar, caramba, ela viu que eu gosto, sabe? O cliente vai se sentir importante. Essa que é a realidade. Exatamente, essa história de que, se eu comprar em quantidade você dá desconto. Não, gente, você não é máquina. A Clarinha acabou de falar aqui. Você não é máquina. Você não bota numa máquina e vai saindo linha assim, ó, pá, 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 pá. Não! Você vai ter muito mais trabalho. Então parem com essa história, tá? De que se eu comprar em quantidade eu vou dar desconto. No começo, eu sei que é muito difícil. Então no começo você pegar o total da sua encomenda e dar um descontinho, mas é um descontinho, tá? Você não vai diminuir muito o valor da sua peça, não. Aí você pode ver a margem, a sua margem de lucro, a margem do que você vai gastar de material, soma isso e vê quanto você pode dar de desconto que não vai te prejudicar e que vai sobrar dinheiro pra você, tá? Também tem isso também, porque às vezes a gente dá desconto na peça e não sobra dinheiro pra você, só sobra dinheiro pra você comprar material. E aí não vale a pena, você vai trabalhar só para comprar material e o teu salário, e o teu dinheiro. Então a gente precisa saber precificar para poder saber da onde você pode tirar para dar esse desconto para o seu cliente. 35, 38 e sem peso. Olha, a última encomenda de centro de mesa que eu fiz, antes de eu parar de fazer minhas encomendas, que foi em final de 2018. De 2018 para 2019. Foi uma das minhas últimas encomendas. Foi para os Estados Unidos, para Massachusetts, tá? Foram 15 peças. Foram 15 peças. E todas as peças eu vendi pelo valor normal. Era um kit circo, só que ela queria 15. Então ela comprou 2 kits praticamente, né? Porque ela queria centros de mesa. Era aquelas mesas grandes, aquela mesa redonda de 6 lugares. E ela queria uma peça para cada mesa.
E aí ela pagou o valor total, tá, gente? Ela pagou o valor cheio. E olha que eu nem dei o valor que eu cobrava exatamente. Porque se eu fosse cobrar exatamente, não era esse valor. Por exemplo, na época eu cobrava bichinhos a R$90 e os palhacinhos mágicos, não, 120. Aí eu lembro que eu cobrei acho que R$10 mais barato em cada peça. Porque pra mim não mudou em nada. Então eu cobrei R$80 de cada bichinho e cobrei 110 mágico, palhacinhos e afins, né? E ela comprou 15 peças. E ela pagou. Sem chorar, tá? Ela me perguntou o preço, eu falei é tanto e... Ok, vou querer. Desse jeito. Pega tudo que eu falei aqui, ó. Um monte de dicas, já dá pra você começar e já começar bem. Já vai começar já com o pé direito. Claro, tem mais coisa pra ser feito? Tem, gente, tem. Mas só isso aqui, ó, já vai começar a te ajudar a virar esse jogo aí.